E aí pessoal, beleza? Meu nome é Wender e eu vim trazer aqui para vocês um tutorial bem rápido sobre uma coisa que eu tenho estudado nas últimas semanas. Eu estou num projeto pessoal onde eu quero fazer, onde eu vou precisar fazer simulações de fumaça e fogo, e recentemente saiu o Blender 2.82 e eu estou treinando nele há algum tempo já, no Manta Flow, né, que é a nova engine do Blender. E eu queria trazer para vocês um tutorial bem rápido de como fazer uma explosão no Blender sem precisar ficar testando, porque demora muito tempo para fazer o bake, para fazer o render. E dessa forma que vai ser bem simples, só a gente ajustando alguns parâmetros você já vai ter um resultado muito bom e que não vai demorar tanto para você renderizar quanto para você fazer o bake dessa simulação. Tá, sem mais demoras, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer no novo projeto, né, é o padrão do Blender. Você vai pegar tudo, vai excluir o cubo para criar o cubo. É a lógica do Blender. Tá. Agora, sem zoeira, o primeiro passo que eu vou fazer é pegar o cubo e criar algumas subdivisões nele para deixar a malha mais densa. Por que isso? Porque eu quero deixar essa malha mais deformada, mais assimétrica, né? Então, para isso, eu deixo ela mais densa, aplico a subdivisão e vou para o modo de edição para me deixar essa malha assimétrica. Então, eu vou deformar ela de várias formas para que a nossa explosão fique mais interessante. Só que eu acho que ainda não é o suficiente só essa deformação. Então, eu vou criar mais algumas subdivisões. E para deixar ela mais deformada ainda, eu vou adicionar um outro modificador, o Displace, né? E para isso eu vou ter que criar uma nova textura. Essa textura que eu vou criar, ela vai ser do tipo Clowns, e eu vou fazer algumas configurações, aumentar um pouco ela, deixar ela com mais detalhes, né? Nas configurações, e também deixar ela com mais contraste, para que a profundidade seja mais evidente na nossa textura. Certo, com essas configurações feitas, você pode alterar aí da forma que você achar mais interessante. Eu quero deixar ela bastante mudada, mas com essas alterações feitas, eu quero ainda que ela fique mais dinâmica durante a animação que eu vou fazer nesse objeto. E para isso, lá no modificador, eu vou mudar de local para global. Dessa forma, quando eu mexer com o meu objeto, ou quando eu aumentar ele, vocês vão ver que a modificação vai ficar mais fluida, né? Vai ficar mais dinâmica. Isso vai ser muito bom para a nossa explosão. Certo, agora eu vou animar o nosso mesh. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele num tamanho interessante, vou ir no frame 12, vou criar um keyframe, né? Depois eu vou voltar lá pro keyframe 10, lá pro frame 10 e vou deixar a escala em 0 e vou criar um novo keyframe. Depois eu vou lá pro keyframe 20, também vou deixar a escala em 0 e vou criar um terceiro keyframe. Isso vai fazer com que a nossa explosão ela seja quase instantânea, que simula bem uma explosão na vida real. E isso vai deixar o nosso efeito interessante, a nossa simulação interessante. Certo? Agora a gente vai para a parte de configurações da simulação mesmo. Eu vou lá nas simulações, em fluido, vou escolher o nosso objeto como um flow, né? Colocar ele como Fire and Smoke e deixar ele em flow para que ele emita constantemente fogo, né? Um problema disso é que para que o nosso objeto não fique emitindo o tempo todo, eu preciso usar uma configuração bem simples, mudar uma configuração bem simples, que é criar alguns keyframes no Using Flow. Para isso eu vou selecionar um frame anterior à nossa animação que a gente já fez de escala, vou deixar o Using Flow desselecionado, criar um keyframe, depois vou na nossa animação, no primeiro keyframe da nossa animação, selecionar o Using Flow, criar um novo keyframe e no último keyframe da nossa animação criar um novo keyframe com o Using Flow selecionado e no próximo frame eu vou criar um keyframe com ele desselecionado. Ou seja, ele só vai funcionar durante o nosso processo de animação. Durante a nossa escala, só vai emitir fumaça, fogo durante a nossa animação, certo? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o nosso fogo mais interessante. Para isso eu vou mudar o parâmetro Fuel para 3. Isso vai fazer com que o fogo fique maior e mais interessante na nossa explosão. E por fim eu vou adicionar o Initial Velocity, para deixar a nossa animação um pouco mais dinâmica, certo? Depois disso feito, agora eu vou criar o nosso domain. Vou criar um cubo, né, que vai ser o nosso domain. Eu vou pegar as dimensões dele, vou ajustar da forma que eu achar mais interessante para a explosão ficar de um tamanho interessante e também para que a nossa simulação fique toda contida nesse domain, certo? Depois disso feito, a gente vai para a parte de configurações dele. Vou lá em fluido, colocar ele como um domain. Na primeira opção eu vou deixar como gas, já que é um smoke que a gente está fazendo. Vou também deixar a resolução padrão do Blender, que é 64, só para a gente fazer o teste. Depois lá embaixo eu vou mudar o vórtice para 1.180, para deixar a nossa fumaça um pouco mais difusa. Você pode deixar o Dissolve, mas eu não vou selecionar ele agora. Você também pode mudar o fogo, só que eu também não vou mudá-lo. E eu vou mudar diretamente o Adaptive Domain. Vou adicionar o Adaptive Domain. E vou colocar a resolução de 10 para que a nossa fumaça fique com uma resolução ainda melhor.
Posteriormente eu também vou adicionar esse noise, mas por enquanto eu vou deixar do jeito que está. E por fim no cache, eu vou deixar ele no modular mesmo, para que a nossa simulação só apareça quando a gente clicar no bake. Então finalmente eu vou fazer o bake da nossa simulação. Certo, com o bake da simulação todo realizado, vocês já podem ver o resultado que ficou bastante interessante. E ainda assim que a resolução tenha ficado bem baixa, o nosso resultado já ficou interessante. Agora vamos partir para uma outra etapa do nosso processo, que é a etapa de shaders, né? Como vocês podem ver, a explosão ficou bem completa. E agora a gente vai para uma nova etapa, que é justamente criar o material da nossa explosão. Para isso eu vou criar uma nova aba. Antes eu vou criar uma iluminação para o nosso ambiente, para que o nosso objeto interaja com essa iluminação, né? Então eu vou posicionar ela aí, você pode posicionar do jeito que você quiser, e também vou mudar o valor dela para que fique mais forte. Certo, agora eu vou ir na aba Shader Editor, e é importante que a nossa renderização seja através dos cycles, né? E eu coloquei em GPU para que fique mais rápido. Vou criar um novo shader, vou excluir o node que vem por padrão, e vou colocar um node de volume do Blender. E as alterações serão bem poucas. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor da nossa fumaça, né? Que é o primeiro quadrado, o primeiro parâmetro. Vou deixar um cinza meio amarronzado. O segundo vai ser mudar o volume da nossa fumaça. Eu vou deixar em 35. E por fim eu vou colocar o Black Body Intensity em 1 e vou mudar a cor dele. Para isso eu vou ter que criar um novo node. O node que eu vou criar vai ser o node do Converter e vai ser o Color Ramp. Isso, e para isso eu vou colocar algumas cores nele. Eu vou criar três agulhas nele. A primeira, né, que vai ser a cor que eu vou deixar em branco, da mesma forma. A segunda vai ser um amarelo claro, que vai ser ainda a parte mais intensa da nossa explosão. E a última vai ser a vermelha, que vai ser essa transição para a fumaça. Vai ser um vermelho bem vivo, mas no nosso render você vai ver que a transição vai ficar suave. E por fim eu vou aumentar o temperature para 13.000, para que a nossa explosão tenha emita uma luz forte. E aí tá o resultado. Já tá bacana, só que ainda a gente pode melhorar muito esse resultado só mudando uma configuração, que é gerar o bake novamente com uma resolução melhor. A resolução que eu indico para vocês é 150, mas quanto maior a resolução, melhor será o resultado. Aí, tá terminando o nosso bake. E agora eu já vou adiantar para vocês, para a gente ter um resultado ainda melhor. Vocês vão ver que o resultado já vai estar bastante interessante. Olha só como ficou a nossa simulação. Ficou bastante realista, né, com muito volume. Eu vou mostrar aqui de alguns outros ângulos. Só que ainda pode ficar ainda melhor com uma alteração relativamente simples, que é adicionar, como eu tinha falado no início que a gente ia fazer, adicionar um noise na nossa simulação. Para isso eu vou lá embaixo, vou selecionar o noise e vou deixar as configurações todas iguais. A única coisa que eu vou mudar é a escala para que a nossa simulação não fique tão difusa assim, a nossa fumaça. E então vou fazer o bake do noise, que é mais rápido do que o bake da simulação por completo. Bake do noise feito, e está aí o resultado. Ficou impressionante e muito detalhado, né? Principalmente se a gente considerar que foram aí menos de 10 minutos para processar, para criar toda essa simulação, desde a concepção até a nossa finalização, e agora com todo o material e o render. E claro, você pode aplicar ela no seu projeto de VFX, pode aplicar ela na sua animação 3D, fica à vontade. E aí, como você pode ver, a gente criou uma simulação com bastante volume, né? Uma simulação que parece ser de uma explosão de grande escala. Vocês podem ver no vídeo que eu vou mostrar aqui essa animação final do nosso projeto. Como vocês podem ver aí, esse é o render final do nosso projeto, né? Nesse render em específico, eu aumentei um pouco mais a resolução, coloquei em 250 e coloquei o noise em 3. Basicamente isso, já deu esse resultado. E o bake demorou um pouco mais apenas. Então vale muito a pena você fazer essas configurações caso você queira fazer um projeto simples, né, com uma explosão que não demanda muito controle sobre ela. E claro, caso você se interesse, você pode brincar muito mais. Aí eu estou mostrando algumas outras simulações que eu fiz, e você pode brincar com as partículas, né, com o Explode, o Modifier Explode do Blender. Você pode brincar com outros objetos sendo obstáculo para essa sua explosão e muito mais.
Só quis trazer mesmo esse tutorial rápido para ajudar caso você queira começar a mexer com essas explosões, ou caso você tenha um projeto que você queira fazer, mas não tem tanto tempo para ficar pesquisando, testando e alterando. Então valeu galera, tá aí o nosso tutorial de hoje e fui!